Olá, tudo bem, queridos alunos do 8º ano da Rede Educacional do município de Itabaianinha, Sergipe. Em primeiro lugar, sou o professor Marcos de História, ao qual estará acompanhando vocês nas próximas semanas por meio, na verdade, de videoaulas. Essas videoaulas é derivado do projeto Estude em Casa em Itabaianinha, a qual visa estabelecer uma forma de tentar suprir a demanda e a ausência das aulas presenciais. O nosso objetivo aqui não é atribuir uma nota a vocês, não é aprovar ou reprovar vocês, pelo contrário. O objetivo aqui é auxiliar vocês no processo de ensino-aprendizado. Mas para que isso seja de fato viabilizado, é preciso, antes de tudo, a gente estabelecer alguns acordos aqui entre nós. Por exemplo, no ato de você selecionar o melhor horário para você estudar, procure no local de sua casa um canto agradável, um local onde estabeleça conforto, onde não há interferência do mundo externo, onde há a questão do barulho, da conversa ou de qualquer outro meio que possa interferir em sua aprendizagem. Outro ponto, sempre em todos os vídeos que eu postar aqui, como por exemplo de hoje, terá uma atividade a qual vocês têm que realizar. Essa atividade vocês respondem em suas respectivas casas, em seguida repassam para mim ou se não para os seus respectivos professores. A atividade de hoje vocês não irão encaminhar para mim, pelo contrário. Eu vou explicar o nosso conteúdo, mas posteriormente vocês vão, depois de realizar, claro, irão encaminhar para os seus respectivos professores de história. O que isso significa? Os alunos que têm um professor de história vai encaminhar para ele. Quem é seu professor de história, aluno? Aí você encaminha para ele, apenas para ele dar uma analisada, para ele entender e dar um aval sobre a sua concepção de hoje, da videoaula de hoje, para ele auxiliar também, juntamente com nós, o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Por isso que é importante o local e o horário. O horário silencioso, que transmita silêncio, paz, tranquilidade. Coloca uma musicazinha de fundo para realizar as atividades de vocês. Então, tudo isso vai influenciar. Mas vamos lá. O conteúdo de hoje é um conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula e que é preciso revisar porque sempre cai no Enem, sempre cai nas provas de história, isso é fato. É um assunto importante, assim como tantos outros, que é justamente o qual? O iluminismo e a sua ilustração e as suas principais características. Professor, como é que você vai trabalhar o iluminismo dentro de 20 minutos? É mágica. O professor de história faz mágica. Aqui eu serei objetivo e claro. Eu não irei trazer todo o enredo, todo o cenário do iluminismo na Europa, os pensadores, como se deu, suas consequências, suas causas. Não, não tem como. Dentro de 20 minutos. Então, eu vou tentar resumir o máximo as principais características para ficar apenas a nível de assimilação com o conteúdo que você já sabe sobre o seu conhecimento prévio do iluminismo. Então, bora lá, né? Vamos focar aqui. Primeiro, iluminismo. O que é isso? Iluminismo, da ideia de luz. Já temos a primeira ideia. Iluminismo da ideia de luz. Se dá a ideia de luz, automaticamente significa que em um determinado período da história houve escuridão. Se há luz, é porque há escuridão. Justamente isso. Durante a Idade Média, lá na Europa, que ficou conhecido como o período da escuridão, o período das trevas, onde tinha a maior instituição, a igreja, que decidia, que coordenava todos os setores da sociedade. Então, a igreja era quem dava o aval final às decisões finais, seja no viés político, no viés econômico, no viés social ou qualquer tipo de estrutura nas relações humanas. Então, era a igreja que decidia. Então, nós tínhamos lá na Europa, durante a Idade Média, a igreja no centro das discussões. Primeiro ponto. Isso foi o período das trevas. Em contrapartida, se opondo, indo contra o iluminismo, indo contra a Idade Média, surgiu o quê? O iluminismo.
O iluminismo nada mais é do que foi um movimento cultural e intelectual que surgiu no século XVIII a partir do descontentamento, da insatisfação provocado pelo período das trevas, pelo período daquele que eu expliquei neste instante, que a igreja era a maior instituição, era o maior poder aquisitivo. Então o iluminismo surgiu em contraponto aos dogmas da igreja. Automaticamente surgiu contra ao viés das trevas. Porque quando se fala de trevas, automaticamente vem em nossa mente algumas características, algum sentimento, como medo, pânico, insegurança, decisão. Então tudo isso vai atrapalhar no nosso dia a dia, fazendo com que a gente se dirija apenas a um meio de conhecimento. Qual era esse meio de conhecimento? O único meio de conhecimento durante a Idade Média? A igreja. Então era o único meio. Mas posteriormente a isso surge o iluminismo, que veio trazer a ideia de luz. Essa ideia de luz, seguido por diversos pensadores lá da Europa, que buscava mostrar para a sociedade uma outra forma de se pensar. Olhe, sociedade europeia, a gente pode pensar em uma outra forma. Não é só seguir necessariamente a igreja. Não é só pensar a igreja, não é só colocar a igreja no centro das discussões. A gente pode perceber a sociedade, a gente pode perceber o sujeito, a gente pode perceber a natureza por meio de um novo olhar. É perceber essa realidade através de um outro olhar. É você perceber o nome história, não pelo viés que está em sua frente, mas perceber o nome história atrás. Perceber de trás para frente. Isso significa um novo olhar para a história. Construir uma nova concepção, novos comportamentos e novos costumes para a sociedade europeia. Mas significa que o movimento iluminista se intensificou somente na Europa? Não, pelo contrário. O iluminismo teve seu auge na Europa, mas só que ele foi sentido em todo o mundo, inclusive no Brasil, inclusive na cidade de Itabaianinha. Esse professor não está muito bem não. Dizer que o iluminismo lá na Europa do século XVIII atingiu Itabaianinha em 2020, atingiu Itabaianinha. E até hoje ele continua a atingir o nosso dia a dia. Claro que a mesma ideia do iluminismo daquele período passou por algumas transformações, mas que ele está no nosso dia a dia. É como eu sempre falo, a história é presente e passado, presente e passado. A história não é passada, a história é presente. Ela está viva em nós. É isso que faz com que a sociedade tenha um objetivo, saiba suas origens e sabe também a sua identidade por meio da história. Mas vamos voltando aqui à questão do iluminismo. Foco, Europa. Quais foram os países que mais perceberam a influência do iluminismo? França, Itália, Espanha, todos os países da Europa, dessa região, Alemanha, vivenciaram as ideias iluministas. Professor, e o que as ideias iluministas provocavam? Eles criticavam os pensamentos da igreja. Eles criticavam o poder absoluto. Professor, o que é criticar o poder absoluto? Criticar o poder absoluto é criticar a forma de governo, onde o poder político e econômico está na mão de poucas pessoas. Isso significa criticar o poder absoluto, porque o poder absoluto é isso, é o poder na mão de um rei, na mão de uma família. É um poder que permanece, que é passado de geração em geração. Então o iluminismo surge para criticar esses costumes do antigo regime. Eram costumes que estavam no século XVIII, mas que estavam, as suas origens lá no século XIV. Então, o iluminismo surgiu como uma tesoura para tentar cortar essa ideia, que era preciso que a sociedade, não colocasse mais necessariamente a igreja em sua frente para decidir sua própria vida, mas colocar o próprio homem, trazer à tona a razão, trazer a razão para a Europa, para que perceba que do lado do sentimento ocasionado pelos dogmas religiosos, existe uma razão. Que numa sociedade existe o sentimento e razão. E que essa razão aqui, para ficar mais claro para vocês, eu trago através de dois viés.
Vamos pensar que a vela representa a questão do sentimento religioso, representa os dogmas da igreja, representa as questões sentimentais, insegurança, medo. Vela representa isso. Então a sociedade europeia era orientada pela igreja. Em contraponto, eu trago para vocês uma enciclopédia. O que é, professor, enciclopédia? É um conjunto de conhecimentos que vai ocasionar na produção de novos costumes. Lembra que eu falei para vocês que era produzir ou perceber a sociedade através de um novo olhar? Então, essa enciclopédia, e assim tanto como tantas outras, vai possibilitar que a sociedade, além da questão religiosa, possa recorrer a uma biblioteca, possa recorrer a um livro, possa recorrer a um conjunto de livros para compreender a sociedade europeia, para compreender como os burgueses da época, como os ricos da época pensavam. Então, por mais que o iluminismo trouxe pontos positivos, mas ele se tornava uma ameaça para a igreja. Porque a partir do momento que o iluminismo convencia, aderia, abrangia outros territórios, a igreja perdia seus fiéis. Se perdia fiéis, automaticamente perdia o quê? Isso. Se perde isso daqui, dinheiro, automaticamente vai perder o quê? Poder. Vai perder privilégio, vai perder regalias. Então, tudo isso vai influenciar. Então, de um lado, eu tenho o sentimento representado pela igreja, nesse caso aqui a vela, e do outro lado eu tenho o conhecimento que transmite a razão. De um lado, o sentimento, de outro, razão. Então, são dois aspectos totalmente diferentes. Professor, e para ficar mais claro, eu ainda estou confuso de fato o que é iluminismo. Eu vou dar uma pausinha aqui, rapidinho, e vocês vão perceber, eu volto já já, vocês vão perceber, eu vou desligar aqui a luz do cenário diretamente dos Estados Unidos, vou desligar aqui para vocês perceberem o que foi o período das trevas, tá ok? Licença. Isso daqui, a escuridão, vamos pensar que esse cenário aqui que vocês estão vendo é a Europa. A escuridão transmite insegurança, medo, como eu falei anteriormente. É isso, período das trevas, o medo acima de tudo. E qual era a única instituição que tinha luz, que produzia luz? Somente a igreja. Essa lanterna era a luz, a única luz no período. Mas posteriormente ao iluminismo, a sociedade vai perceber uma outra forma de analisar a sociedade, através da luz. Luz é derivado da palavra iluminismo. Vai perceber que muitas coisas que a igreja dizia era mentira. Que muitas coisas, que muitas críticas que a igreja falava era mentira. Era uma forma de manipulação, pois havia um interesse econômico, político por trás disso tudo. Como sempre prevaleceu em vários setores da sociedade. A ambição, o poder, a ambiguidade dos poderes, o jogo político, as ligações, a questão econômica, o dinheiro era um fator muito preponderante. Então isso vai marcar a história. Então lembrem-se sempre disso. Quando falar de iluminismo, associa a ascensão da ciência, a questão do conhecimento, a razão, o homem no centro das discussões. O homem no centro das discussões. Agora a ciência vai prevalecer. Quando se fala de idade das trevas, lembre a medo, a angústia, a dúvida, a incerteza. Lembre de uma vela que remete à questão do dogma religioso. Entendem? E para a atividade de hoje, vocês podem recorrer ao livro didático de vocês, capítulo 2, viu, pessoal? No livro didático de vocês, o conteúdo é capítulo 2. Lembrando que o capítulo 1 é apenas um introdutório para adentrar o capítulo 2. A aula de hoje foi capítulo 2. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento que não ficou claro na fala do professor aqui meio malucão, não se preocupe. Vocês vão lá no livro didático,
e tira suas dúvidas e vocês confirmam e criticam, elaboram questionamentos. Vocês podem estar enviando para mim que eu estarei tirando. Não se preocupe. Vocês vão, depois de vocês consultarem lá o capítulo 2, vocês vão fazer um mapa mental. Professor, o que é um mapa mental? Você vai estruturar as palavras principais, iluminismo, idade das trevas, pensamento, razão, ciência, em pequenas caixas de texto, vão estruturar, e abaixo dessa estrutura, desse mapa mental, desse mapa de conceito, você vai colocar o que você entendeu sobre iluminismo, baseado na aula de hoje e baseado em sua leitura do livro didático. Simples assim. Essa atividade vocês vão fazer de no máximo uma lauda, de uma folha, melhor dizendo, e vocês vão encaminhar para os seus respectivos professores de história. Entendem? Espero que vocês mais uma vez estejam bem. Espero vocês também na próxima aula e espero que esse projeto de fato seja viabilizado por vocês, como também por todos os envolvidos. Desde já, deixo aqui para vocês meu eterno abraço e minha eterna gratidão. Espero que vocês, todos vocês que estão aí do lado da telinha, me acompanhem, porque iremos viajar pelo mundo da história. Irei trazer novidades, irei trazer curiosidades. Vocês vão perceber a história através do novo olhar, porque a história é isso, passado e presente, presente e passado. Até breve, galerinha!